Olá a todos, sejam bem-vindos à DP Union e sejam bem-vindos ao webinar sobre ângulo de contato, tensão superficial e tensão interfacial, conceitos, métodos e medições. Bom, vou pedir para vocês para deixarem suas perguntas para o final da apresentação, tá bom? Obrigado pela presença de todos e vamos começar. Bom, esse webinar é feito em parceria com a nossa representada BioLin Scientific, que detém as marcas KS Venima, que são Cubas e Langmuir Blodgett, a marca QSense, que são microbalanças e cristal de quartzo com monitoramento de dissipação, e a Tension, medidores de tensão superficial, tensão interfacial e ângulo de contato, que é o tema do nosso bate-papo de hoje. Bom, conforme dito, hoje nós vamos falar das medições feitas com os equipamentos da marca BioLin Attention, que são os medidores de tensão superficial, interfacial e ângulo de contato, com câmeras de alta resolução, são equipamentos muito robustos, muito acessíveis, com software de muito fácil uso, tá bom? Então, vamos lá. Bom, vamos começar então definindo tensão superficial. A tensão superficial é um efeito físico que ocorre na interface entre duas fases químicas. Ela faz com que a camada superficial de um líquido venha a se comportar como uma membrana elástica. Esta propriedade é causada pelas forças de coesão entre as moléculas semelhantes, cujo resultante vetorial é diferente na interface. Enquanto as moléculas situadas no interior de um líquido são atraídas em todas as direções pelas moléculas vizinhas, as moléculas da superfície do líquido sofrem apenas atrações laterais internas. Esse desbalanço de forças de atração faz com que a interface se comporte como uma película elástica, como se fosse um látex. Esse é um fenômeno que ocorre em todos os líquidos, caracterizado pela formação de uma espécie de membrana elástica nas extremidades. Bom, o melhor exemplo disso é a água, que tem a maior tensão superficial dentre todos os líquidos. A força de coesão entre as moléculas é que causa a tensão superficial. Quanto mais forte a força de coesão, mais alta será a tensão superficial. Forças de coesão são forças moleculares de atração que fazem com que as moléculas do próprio líquido fiquem unidas. Bom, colocando isso de uma outra forma, as forças de coesão entre as moléculas líquidas serão as responsáveis pelo fenômeno que conhecemos como tensão superficial. As moléculas da superfície não têm os átomos vizinhos similares em todos os lados. Portanto, elas se ligam mais fortemente àquelas diretamente associadas a elas na superfície. Isso forma uma espécie de filme de superfície, que vai tornar mais difícil mover um objeto pela superfície do que movê-lo quando ele está completamente imerso. De forma mais simples, dizemos que tensão superficial é a força necessária para que um líquido se espalhe por um comprimento em uma superfície. A tensão superficial vai nos ajudar e muito a explicar a tensão interfacial. Por quê? Porque a mesma situação ocorrida na tensão superficial se aplica na interface de dois líquidos que não se misturam. Nesse caso, vamos usar o termo tensão interfacial. Existem várias unidades diferentes para a tensão superficial interfacial e tipicamente é usada a unidade de medida millinewton por metro, que é equivalente a Dina por centímetro. O caso mais comum que a gente conhece é água e óleo, né? A noção de tensão superficial pode ser aplicada também à superfície de separação entre duas substâncias quaisquer, sendo então denominada tensão interfacial. Ao contrário da tensão superficial de um líquido, a tensão interfacial de um par de substâncias pode ser negativa. Nesse caso, a energia potencial de coesão diminui à medida que a área da interface aumenta, e esse aumento produz espontaneamente, por ser a adesão entre as moléculas mais intensa do que a coesão entre elas. Por exemplo, certos óleos minerais flutuando sobre água têm a tendência de se espalhar até que eles construam ou se constituem em numa película molecular. É o que sugere um processo para medir então o número de Avogadro. Para fins práticos, é desejável que as tensões superficial e interfacial sejam tão baixas quanto possível. É o caso dos lubrificantes, que devem se espalhar por todos os pontos das superfícies deslizantes. Dos detergentes, por exemplo, que devem insinuar-se entre duas substâncias para separar uma da outra.
drogas medicinais e entre outras coisas, tá? Uma parte importante para a gente entender sobre tensão superficial interfacial é saber o conceito de surfactantes, também chamados de tensoativos. Tensoativos ou surfactantes são substâncias responsáveis por reduzir a tensão superficial da água e de outros líquidos. O termo surfactante é um atalho para agente ativo de superfície, ou, em inglês, Surface Active Agent. Os surfactantes reduzem as forças naturais que ocorrem entre duas fases, como, por exemplo, ar e água, no caso da tensão superficial, ou, por exemplo, óleo e água na tensão interfacial. No caso da água e do óleo, os surfactantes permitem que elas se combinem. É um tipo de molécula que apresenta uma parte com característica apolar ligada a uma outra parte com característica polar. Dessa forma, esse tipo de molécula é polar e apolar ao mesmo tempo. Para representar esse tipo de molécula, usa-se tradicionalmente a figura de uma barra, que representa a parte apolar da molécula, portanto, solúvel em hidrocarbonetos, óleos e gorduras, e um círculo, que representa a parte polar, que é solúvel em água, conforme representação na figura abaixo. Existem diferentes tipos de tensoativos. Os tensoativos catiônicos são agentes tensoativos que possuem um ou mais grupamentos funcionais, que, uma vez ionizados em solução aquosa, vão fornecer íons orgânicos carregados positivamente. Exemplo típico, os quaternários de amônio, NR4+, sendo R qualquer radical alquila. Os tensoativos aniônicos são agentes tensoativos que possuem um ou mais grupamentos funcionais. Ionizados em solução aquosa, fornecem íons orgânicos carregados negativamente e que são responsáveis pela tensoatividade. Um exemplo é o dodecanoato de sódio ou laurato de sódio. Ainda existem os não iônicos, agentes tensoativos que possuem grupos hidrofílicos sem carga ligada a nenhuma cadeia graxa. Ainda existem os tensoativos anfóteros, que contêm em sua estrutura tanto o radical ácido inflamável quanto o básico. São compostos que, quando em solução aquosa, exibem características aniônicas ou catiônicas que vão depender do pH da solução. Os tensoativos anfóteros mais comuns incluem o N-alquil e C-alquilbetaína e sultaína, como também o álcool amino fosfatidil e alguns ácidos. Entre os tensoativos, encontram-se substâncias sintéticas que são utilizadas regularmente, como detergentes e produtos para a máquina de lavar louça. O tensoativo é um produto que pode ser misturado a qualquer produto inflamável e não detectável quimicamente. Na figura, o exemplo de surfactante. Em azul, a extremidade hidrofílica, que é polar, e em vermelho, a extremidade hidrofóbica, que é apolar. Agora que a gente sabe o que é uma tensão superficial e o que é uma tensão interficial, vamos partir então de como medir essas tensões. Bom, a tensão superficial de símbolo sigma, que é essa letrinha grega, é definida como sendo o coeficiente da força exercida perpendicularmente sobre um elemento linear numa superfície pelo comprimento L desse elemento. Ou seja, sigma é igual a F sobre 2 vezes L. Nas unidades do Sistema Internacional, o Newton por metro, que é uma unidade derivada do Sistema Internacional. Submúltiplos decimais do Sistema Internacional utilizados são millinewton por metro. O primeiro método é o método de anel de Dunoui, que é a medição feita através dos chamados tensiômetros de força. Nesse método, o líquido está contido num recipiente que é elevado até que se registre o contato do líquido com a superfície do anel suspenso em uma balança. O recipiente com a amostra é depois descido de modo que o filme de líquido formado abaixo do anel seja distendido. Conforme o filme é esticado, você sente uma força. Quando a força é máxima, o vetor da força é exatamente paralelo à direção do movimento, e o ângulo de contato entre o líquido e a superfície do anel θ é 0 grau. A quebra do filme é evitada durante a mediação da tensão superficial. O que acontece na prática é o aumento da distância entre o líquido que está contido no recipiente e o anel de Dunoui, até que a área da força máxima seja ultrapassada.
O recipiente que contém o líquido é então elevado de modo que o ponto da força máxima seja novamente atingido. A força máxima é determinada nesse movimento de retorno e é usada no cálculo da tensão superficial. E o cálculo da tensão superficial obedece à seguinte equação. A tensão superficial é a força máxima menos o peso do volume do líquido elevado sobre o comprimento umedecido vezes o cosseno do ângulo de contato. O ângulo de contato θ diminui à medida que o filme de líquido formado abaixo do anel é estendido e atinge o valor de 0 grau, no ponto de força máxima, ou seja, cosseno de θ igual a 1. Outro método também utilizado é o método Wilhelmy Plate, ou placa Wilhelmy, que é também feita através dos tensiômetros de força. É um método que utiliza uma placa de platina retangular que sofre torção dentro do líquido. A força oposta exercida pelo líquido à placa é medida por uma balança e é diretamente proporcional à tensão superficial. Uma pequena placa de platina é suspensa por um braço de uma balança e mergulhada no líquido. O recipiente contendo o líquido é abaixado lentamente até o momento da separação. A placa é bem fina e é usada para medir a tensão da superfície ou da interface de equilíbrio entre uma interface ar líquido ou líquido-líquido. Nesse método, a placa é orientada perpendicularmente à interface e a força exercida sobre ela é então medida. Baseado no trabalho de Ludwig Wilhelmy, esse método encontra amplo uso na preparação e monitoramento dos filmes de Langmuir-Blodgett. Bom, já vimos no slide anterior a foto da plaquinha de Wilhelmy. E nesta foto agora temos aí do lado esquerdo e do lado direito o anel de Dunoui. Na foto central, o tensiômetro de força da Bearing Attention modelo Sigma 701. Vamos assistir então agora um vídeo rápido que vai mostrar as medições feitas através do anel de Dunoui. Ok? Vamos lá. Não existem só os métodos anel e placa para se medir tensão superficial interfacial. Vamos falar um pouco sobre o método Pendant Drop e Sessile Drop, ou gota pendente e gota séssil, ou seja, fixa. São medições feitas através de tensiômetros ópticos. A tensão superficial de um fluido pode ser determinada pelo formato de uma gota pendente ou fixa em uma superfície, ou seja, uma gota depositada sobre uma superfície plana, mas essa gota precisa ser de forma esférica. O procedimento geral é formar gotas sob condições sem distúrbios e então medir sua dimensão através de aparelhos ópticos. O método pode ser adaptado para estudos de mudanças na tensão superficial durante o processamento,
mas é essencial você ter um equipamento óptico de alta precisão para se obter resultados apreciáveis de alta repetibilidade e reprodutibilidade. A definição do ângulo de contato tetra entre uma gota líquida e uma superfície plana horizontal está na figura. Gama S e gama LV são a energia de superfície do sólido e a tensão superficial do líquido em equilíbrio com o vapor, respectivamente. YSL é então a energia da interface sólido-líquido. Um outro conceito interessante é o conceito de molhabilidade, que é o deslocamento numa superfície de um fluido por um outro. Envolve, portanto, 3 fases, sendo que pelo menos 2 delas são fluídas, sendo elas líquidas ou gases. Esta é a equação de Young, onde você tem que a energia livre de superfície ou tensão superficial do sólido em equilíbrio com vapor ou meio, ou a energia livre interfacial, ou seja, a tensão interfacial sobre o sólido vapor, é igual à energia livre interfacial sobre sólido líquido, mais a energia de livre superficial ou tensão superficial do líquido em equilíbrio com o seu vapor, vezes o cosseno do ângulo de contato. Definindo energia livre superficial ou tensão superficial é o trabalho necessário para aumentar a superfície em uma única área, por um processo isotérmico irreversível cuja unidade é Newton-metro ou Joule por metro quadrado. Falando um pouco mais sobre ângulo de contato, vamos dizer que esse ângulo de contato, vamos chamar de θ, é uma medida quantitativa de umedecimento de um sólido por um líquido. O comportamento em uma única gota em uma superfície diz muito sobre as propriedades do seu sólido. Um exemplo mais óbvio é a aplicação de diferentes tipos de revestimentos e tratamentos de superfície. Por exemplo, se o ângulo de contato entre uma tinta e a superfície a ser pintada é alto, você vai ter um espalhamento pobre e o revestimento não vai ser totalmente uniforme. Podemos dizer então que o ângulo de contato é geometricamente definido como ângulo formado por um líquido no limite trifásico onde um líquido, gás e sólido se cruzam. São 3 forças diferentes atuando nesse ponto de contato trifásico entre sólido, fluido e fluido. As medições de ângulo de contato são um método rápido e versátil para estudar a molhabilidade das superfícies. Como a molhabilidade da superfície pode estar relacionada a fenômenos como adesão e espalhamento, oferece uma ferramenta muito útil para diversas indústrias e pesquisas. Embora as medições estáticas do ângulo de contato sejam grandemente usadas, a medição dos ângulos de contato com correção de avanço, recuo e rugosidade também são amplamente utilizados. São métodos que oferecem informações adicionais sobre propriedades das superfícies sólidas. Com vários métodos de medição disponíveis, o método deve ser escolhido com base na amostra e na aplicação em questão. Então, quando você for fazer uma medição de ângulo de contato através de um tensiômetro óptico, é importante fornecer para a gente o maior número de informações possíveis sobre aquilo que você quer utilizar. Há pouco nós vimos o tensiômetro de força da BioLink Attention funcionando. Então nós vamos assistir agora a um vídeo rápido mostrando esse equipamento da foto, o modelo ThetaFlow, que é um tensiômetro óptico, mostrando os métodos de gota que a gente acabou de falar nos slides anteriores. Vamos lá? Our premium contact angle meter Attention ThetaFlow is especially suited for demanding surface research and quality control. Enjoy a user-friendly instrument with a high level of automation and accuracy for user-independent results. ThetaFlow measures properties such as contact angle, surface free energy, surface tension, and interfacial tension. These properties are important in all areas where surface wettability or adhesion needs to be controlled, such as in the study and control of surface treatments and coatings. The measurement flow is simple and efficient. A dispenser creates a droplet with repeatable volume and places it onto the sample surface automatically. Most commonly, a disposable tip dispenser is used for avoiding any need for cleaning.
The droplet is imaged in a high-end 5MP resolution against a specialized monochromatic LED light in the OneAttention software. The software uses sophisticated analysis algorithms to detect and analyze the results accurately and user-independently. For automatic surface mapping, the sample stage can move the sample into different measurement positions. No matter if you're measuring contact angle, surface tension, surface free energy, or dynamic contact angles, the result will appear automatically without the need for time-consuming manual analysis. Autofocus will ensure the image always stays clear for optimal analysis, also in demanding situations. This makes ThetaFlow particularly user-independent and reliable. All the measurement conditions such as environment temperature and humidity, as well as system levelness and camera viewing angle are electronically recorded for high result traceability and for maximum repeatability. The image quality is automatically enhanced with Droplet Plus technology for the best possible view of the droplet. The intuitive OneAttention software is used for everything from conducting the measurements to analyzing the results and reporting them. OneAttention always readily includes all measurement modes and comes in its full capabilities to support you. The integrated touch display enables straightforward measurement setup. Everything from filling the liquids to changing your sample can be done easily at the instrument in seconds. Due to the modularity of ThetaFlow, you can get it tailored to your specific application needs. The system supports a full range of modules, including a pulsating drop module for emulsion and foam stability, a high-pressure chamber for oil and gas research, a tilting cradle for surface heterogeneity determination, a picoliter dispenser for determining the contact angle of small areas, a selection of environmental chambers, and a special 3D topography module. The 3D topography module is used for measuring both the contact angle and surface roughness in the exact same position on the sample automatically. This is important when evaluating rough surfaces or surface treatments such as plasma activation that typically affect both surface roughness and chemistry. Attention ThetaFlow, a premium optical tensiometer for highly accurate and user-independent measurements. Está aberta então a sessão de perguntas e respostas. Antes disso, o meu muito obrigado para vocês que estiveram conosco nesse webinar. Espero que tenham compreendido tudo o que nós explicamos. Estamos aqui à disposição para quaisquer dúvidas que possam estar ocorrendo. E até a próxima, se tudo der certo, se Deus quiser. Até lá. Vamos às perguntas.